Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Vinícius Joaquim e estou aqui para te ajudar aí nesse caminho da fotografia, beleza? Então eu já quero te convidar aqui a deixar o seu like, a seguir a gente aqui no canal, a curtir a página no Facebook, a seguir no Instagram, para você estar aí tendo mais e mais acesso aos conteúdos, também deixando a sua opinião, deixando aquilo que você quer que eu grave aqui para poder estar te ajudando aí, beleza? Então o vídeo de hoje ele é sobre qual a primeira câmera comprar, que é um vídeo que eu já gravei, mas ainda assim existem milhares e milhares de pessoas perguntando. Na outra turma, por exemplo, que nós tivemos, foram mais de 6 mil alunos e eu posso dizer que pelo menos um terço da galera veio me perguntar qual a primeira câmera comprar, qual a primeira câmera melhor para isso, ou qual a primeira câmera melhor para aquilo. E por isso, cá estou gravando esse vídeo aí. Então, para a gente começar a falar disso, eu queria deixar bem claro uma coisa para vocês, anota aí. Toda câmera, via de regra, ela é igual. E por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas vêm me perguntando, mas eu quero fotografar esporte, também quero fazer ensaio infantil. Qual câmera eu devo iniciar? Via de regra, a câmera ela vai ter aplicação para todas as funcionalidades, uma vez que você saiba fazer os ajustes que se apliquem àquela necessidade daquele evento, daquele esporte, daquela atividade a qual você está fotografando, beleza? A gente vai ter uma diferença de aplicação quando a gente for tratar de objetivo. Aí sim, você tem objetivo grande angular, até que vão entregar resultados completamente diferentes uma da outra, então elas têm aplicação totalmente diferente. Mas, em se tratando de câmera, a gente tem a câmera e ela, via de regra, ela vai fazer tudo. Ela vai fazer esporte, ensaio, casamento, evento, jornalismo. Então você não precisa se preocupar com a questão de ter mais de uma câmera, ou mas se eu comprar uma câmera isso, só vou poder fazer isso, não vou poder fazer aquilo. Não. Via de regra, toda câmera ela vai te entregar o mesmo resultado. Ela foi feita para fotografar mediante os ajustes que você fizer. Então para você que vai estar adquirindo a sua primeira câmera, e eu sei que não é uma decisão fácil de se tomar, por exemplo, na linha da Canon de entrada, só ali você tem T5i, T6i, T7i, DSL2, uma infinidade aí de possibilidades. Eu sei que isso gera dúvida, que isso gera às vezes valor de cabeça para você poder escolher, mas fique tranquilo, a ideia é te ajudar. E eu quero que você entenda primeiramente o seguinte: todas essas câmeras elas têm basicamente a mesma construção. Então, por exemplo, se você tem uma T6i, uma T7i e uma DSL2, por exemplo, são câmeras de entrada da Canon e elas, via de regra, vão te entregar o mesmo resultado. Elas têm a mesma construção, elas têm a mesma estrutura, elas têm o mesmo corpo. O que difere uma da outra, por que tem outro nome, por que não é a mesma coisa, isso é uma questão de mercado, de acesso, de venda, enfim. E o que basicamente difere uma da outra? Uma é touch, a outra tem Wi-Fi, a outra a tela gira, a outra tem alguns pontos focais a mais, a outra tem alguns megapixels a mais, mas no resultado, que é a sua fotografia, isso não vai interferir em nada. São coisas que vão te facilitar o processo. Ter um Wi-Fi não interfere na sua foto. Ter alguns pontos de foco a mais não interfere, ele facilita, mas não interfere na sua foto. Ter alguns megapixels a mais melhora um pouquinho a qualidade, mas são coisas quase que imperceptíveis. Isso você vai usar quando vai fazer uma grande impressão, mas para esse início de carreira, onde a maioria das suas fotos não está nas redes sociais, enfim, isso não vai fazer a menor diferença. Ter uma tela touch não vai fazer a menor diferença na sua foto. São coisas que te facilitam, mas que no resultado, que é a sua imagem, não altera em nada. Então, partindo para um outro nível, quando a gente compara, por exemplo, uma T6i, uma T7i com uma 80D, por exemplo, uma 70D, a gente vai ter uma diferença que, na verdade, ela é muito pequena, ela é mais física do que na própria fotografia, beleza? Então, por exemplo, a gente vai ter na 80D um corpo que é maior, a gente vai ter em cima um visor de LCD que facilita bastante, vão ter alguns botões ali de atalho, você vai ter alguns recursos a mais, vai ter de repente um processador melhor, mas o sensor, que é a essência da câmera, é o sensor cropado. A câmera, tanto uma T7i, tanto com uma 80D, com uma 5D Mark III, a essência dela é basicamente igual. Você vai ter ali velocidade do obturador, você vai ter o diafragma da sua objetiva e você vai ter o ISO. Então, em termos de construção, elas não vai ter uma grande diferença. Deixando a 5D um pouquinho de lado aqui e voltando para T7i e para 80D, elas têm o mesmo sensor, que é um sensor cropado. Então, em termos de resultado,
você não vai ter aí uma grande alteração no seu resultado, nada que vá tirar a tua paz se você não tem condição agora de investir numa 80D, beleza? Então você que tem aí só o dinheiro para comprar uma T6i, uma T7i, uma DSL2, não fique preocupado e também não fique aí comparando entre umas e outras, porque em termos de resultado, elas vão te entregar basicamente a mesma coisa, a diferença é muito pouca, porque a tecnologia delas são a mesma ali. Eu vou estar fazendo aqui um comparativo rápido aqui de algumas câmeras, só para você ver que essa diferença não é nada bruto, não é nada que vá tirar o teu sono aí nessa escolha da sua primeira câmera. Vamos lá. Então aqui eu entrei no site da Canon para a gente estar fazendo um comparativo rápido. Você pode fazer depois isso com calma, se eu falar um pouco rápido demais. Mas a ideia é só mostrar para vocês que as poucas diferenças que existem, elas não vão afetar em nada na sua fotografia. São diferenças que facilitam o trabalho, mas que no resultado elas não vão fazer a menor diferença e ainda assim alteram um pouco no valor. Então priorize o valor ao invés de detalhes bobos, que aí a gente vai ver aqui que basicamente elas são iguais e essas diferenças não influenciam. Então eu tenho aqui a Canon T6i, tá aqui ó, T6i, ó, o kit como vem. De cara ele já me diz aqui que ela tem um Wi-Fi, 19 pontos focais, tela touch giratória e aqui ele me dá um ISO de 12.800 na fotografia, 6.400 na filmagem, tudo isso por um valor aí de R$3.000, vamos arredondar, beleza? Aqui a SL2 agora, a gente já vê que o valor é um pouquinho abaixo e vamos ver em termos de qualidade aqui, ela me dá um sensor CMOS 24.2 megapixels, que na real é igual o da T6i, a gente vai ver nas características lá embaixo, mas o sensor é igual. Da mesma forma como é igual a tela touch giratória, aqui ele botou um ISO 25.600, que também é igual ao da T6i, só que lá embaixo na T6i ele botou nas características o 25.600 como uma opção expansível. Aqui ele já colocou direto. Ele botou esse aqui, botou questão do processador de disco 7, mas que na real isso também não afeta muita coisa. E botou aqui uma coisa que pode ser que te facilite ou não, que é o Bluetooth. Não estou conseguindo marcar aqui, mas o Bluetooth que na outra não tem, a outra tem também só o Wi-Fi. Beleza? Eu vou voltar lá para a T6i e a gente vai para as características dela para ver um pouco mais a fundo. Mais um outro detalhe aqui, ó, em termos de construção, em termos de corpo, de pegada, de estrutura física, elas são basicamente iguais, você não vai ter nenhuma diferença. Vamos dar uma olhada aqui atrás, ó. Até a questão de botão e de tela, elas são bem parecidas. A T6i aparentemente tem alguns botões a mais, isso pode ser que facilite um pouco, né? Na hora de você usar algum atalho, alguma coisa do tipo, certo? Mas em termos de corpo, assim, elas são bem parecidas. A T6i parece ser um pouquinho mais robusta, mas também, enfim, nada que vá comprometer a sua foto, que é o nosso principal, beleza? Então vamos aqui nas características. Ela tem o sensor CMOS igual ao outro, como a gente já falou, beleza? Tem o ISO aqui, ó, como eu havia comentado, que vai até 12.800, perdão, mas que é expansível até 25.600, que é igual a SL2, como está escrito aqui. Cadê? 25.600, SL2, voltando aqui para a T6i. Aí aqui ele começa alguma daquelas características que eu falo que facilita, mas que não muda a vida de ninguém. Que é disparo contínuo, vídeo em Full HD, que também é igual da outra, tela de LCD, que tem touch também articulável, que facilita, mas também é igual da outra. 19 pontos focais, que a SL2 não me diz quantos pontos focais tem, aqui no site pelo menos, tá? Mas eu acredito até que tenha menos. Aqui ele me diz um sensor AFS híbrido, filtros criativos, que na verdade a gente não vai usar, compatibilidade de cartão, enfim. Então, resumindo aquilo que realmente importa, elas são bem parecidas. Vamos só conferir aqui a SL2, DSLR faz 24.2 megapixels, igual a outra, nitidez, focagem. Aqui ele enfatiza a questão do Bluetooth, que a T6i não tem, então o quanto o Bluetooth é importante para você. Sensor APS-C igual da outra, que ele dá um pouco do peso, algumas características, mas então é isso. Então a gente vê aqui que basicamente a construção delas é igual, o
corpo, a estrutura física é igual, as características principais, que são o sensor, que são o alcance de ISO, são iguais, e o que realmente importa, que é o resultado final, que é a fotografia, você não vai ter aí fatores que alterem, porque elas têm o mesmo sensor, porque elas têm o mesmo megapixel, então elas são basicamente a mesma câmera. O que diferencia é um ponto focal a mais, uma tem Bluetooth, outra não tem, então são coisas que facilitam, como eu havia dito, mas que não são a essência da sua fotografia, que não vão alterar no seu resultado quando você for imprimir ou quando você for postar uma imagem, beleza? Você vai ter um resultado mais expressivo quando você for tratar aí, de repente, de uma câmera full frame, que aí é um outro sensor, uma outra tecnologia, é uma proposta completamente diferente, mas para esse início aqui, onde a gente está falando de iniciar, de primeiro investimento, na maioria das vezes a pessoa vai ter ali uma condição um pouco mais justa, então eu quero enfatizar essas aqui. Também tem as linhas da Nikon, que são basicamente a mesma funcionalidade, as diferenças são bem pequenas. Eu quero que você entenda isso, que não precisa ter medo de investir, não precisa ficar preocupado, porque na sua essência elas são basicamente todas iguais, essas câmeras de entrada, beleza? Então eu espero que tenha ficado aí claro para vocês essa diferença, o quanto isso afeta, o quanto isso não afeta, o quanto você realmente deve aí se preocupar na hora de fazer o seu primeiro investimento, beleza? E por que eu estou gravando esse vídeo? Por que eu estava falando tudo isso? Porque eu vejo muita gente que na sua primeira câmera, nesse momento de escolher a câmera que você vai começar, que é um momento que deveria ser um momento de alegria, de festa, de conquista, eu vejo muita gente que faz desse momento que é maravilhoso. Eu lembro quando eu comprei minha primeira câmera, esse momento que é tão maravilhoso, as pessoas ficam tristes, as pessoas ficam desanimadas. Por quê? Porque muitas das vezes ela compra uma câmera, mas com o coração em outra, achando que aquela câmera vai comprometer o resultado dela, vai comprometer o trabalho dela, que ela vai ficar limitada com essa primeira câmera, e quando na realidade isso não existe. Até porque muitas das vezes, por exemplo, não adianta dar uma 5D, uma câmera top para alguém que está começando, e você não saber aplicar os recursos, não saber utilizar ela da melhor maneira possível, como dar uma Ferrari para alguém que acabou de tirar a carteira. Ela não vai explorar o total potencial daquela câmera. Então a minha dica aqui para você que está aí nessa fase de escolher essa dúvida, nesse quebra-cabeça, invista priorizando a tua grana, invista priorizando aquilo que você consegue alcançar, para que você não faça dívida, para que isso não gere uma dor de cabeça real aí, de você ter que pagar, ou você investiu e ainda não teve o retorno devido em trabalho. Então, deixa pesar nesse início, prioritariamente, o quanto você pode investir, não dê passos maiores que as suas pernas, e fique tranquilo, porque não é isso que vai te limitar, não é isso que vai determinar se a tua carreira vai avançar ou não. O que vai determinar é o quanto você estuda e o quanto você consegue explorar os recursos da tua câmera. Já te mostrei aqui que uma câmera não vai entregar um resultado muito diferente da outra. O resultado quem vai fazer é você, com o quanto você estudou, com o quanto você se dedicou, e não colocar total confiança, total dependência na câmera. Beleza? Então que esse momento aí de investimento seja um momento de alegria, de conquista, de felicidade. Cai pra dentro, estuda, compra a sua câmera e seja feliz com ela, inicie a sua carreira com ela, e não deixe que esse momento seja roubado a tua alegria, porque você comprou uma com uma cabeça em outra e está preocupado achando que isso vai te limitar. Não, isso não vai te limitar. O que vai te limitar é se você não se dedicar, não estudar e não souber aplicar aí todos os recursos, beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixa aqui seu comentário, o que você achou, deixa aqui sua dúvida, o que você acha que pode ser falado, o que você gostaria de saber, alguma coisa que não ficou clara. Deixa aqui, vai ser um prazer estar te ajudando, e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.